Vamos para Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Enquanto eles estavam falando ao povo, sobrevieram-lhes os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que eles ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Deitaram mão neles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e se elevou o número dos homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João, Alexandre, e todos quantos eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes vós isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós anciãos, se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito a um enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam, e reconheciam que haviam eles estado com Jesus. E vendo em pé com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair do sinédrio, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que, de hora em diante, não falem neste nome a homem algum. E chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João, respondendo-lhes, disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara esta cura milagrosa. E soltos eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste: por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram seus reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Da multidão dos que criam,
era um só o coração e uma só a alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Amém, queridos. Nós estamos diante do capítulo 4 de Atos. E uma coisa que a gente deve levar aqui como motivo de oração é que vocês percebem que logo no comecinho do capítulo 4, quem se opõe àquele tremendo mover do Espírito era justamente o grupo que não podia de forma alguma se opor. Porque aquele grupo que havia feito oposição ferrenha contra o Evangelho era o grupo que estava mais em acesso à palavra, que tinha mais contato com a religião, que tinha mais contato com as Escrituras, que tinha a responsabilidade de interpretar as Escrituras. Eles eram as autoridades religiosas sobre o povo. Pode ver aqui pela sequência, eram os sacerdotes, eram os saduceus, eram os intérpretes da lei, era o chefe da sinagoga, enfim, todas as pessoas que todos os dias lidavam com as Escrituras do Antigo Testamento. Portanto, era o grupo que, potencialmente falando, mais poderia estar familiarizado com as profecias acerca de Jesus, com o derramar do Espírito Santo profetizado em Joel capítulo 2. Essas autoridades religiosas eram as que menos deveriam fazer o que foi feito aqui. Na verdade, o povo que não era tão religioso, o povo que não estava tão familiarizado, recebeu de prontidão. Mas a religião, mas a estrutura religiosa estava longe do amor, estava longe da revelação, estava longe de Cristo, estava longe do mover do Espírito Santo. E isso para nós já deve ser um motivo de oração. Por quê? Porque às vezes a religião nos endurece. Nós nos tornamos legalistas, nós não conseguimos olhar com graça para a necessidade dos outros, nós não conseguimos perceber que o Evangelho perdoa, que o Evangelho restaura. Muitas vezes a religião nos faz já enxergar as coisas já sob o prisma das nossas leis, dos nossos dogmas, dos nossos julgamentos. Às vezes, pelo fato de nós termos sido transportados já de uma condição deplorável para uma condição religiosa estável, nós não temos a devida medida de graça, de paciência, e isso nos impede. Vamos pensar, por exemplo, na mulher adúltera que chegou, era mulher adúltera, que estava adulterando com outro homem, e a lei de Moisés dizia que os adúlteros deveriam ser apedrejados, e de fato ela é trazida, e as autoridades estão lá, e os homens estão lá, já com a pedrinha na mão para poder atirar naquela mulher. Onde estava o marido? Onde estava o homem com quem ela estava adulterando? Ela não estava adulterando sozinha, tinha um homem. Mas a religião cega e nos impede de ver o todo, o contexto geral. Pois bem, Jesus não negou que ela merecia o apedrejamento. Jesus não negou as Escrituras. Ele respaldou aquilo que Moisés havia dito. Só que ele foi mais além. E o que ele conseguiu ir mais além? É aquilo que a gente falou ontem. Às vezes você lê um texto bíblico, mas consegue vê-lo somente na superfície. Mas todo o texto bíblico tem uma profundidade que você tem que cavar. E Jesus nos ensinou a não olhar as coisas com os olhos da religião. Porque a religião olha a superficialidade, mas a revelação ajuda-nos a entender o espírito que está por detrás da lei. E nos ajuda a entender o que está por detrás do coração das pessoas. Então Jesus realmente admitiu que aquela mulher adúltera, não somente ela, mas o homem também, eram passíveis de apedrejamento, porque o pecado ele é nojento aos olhos de Deus. Pois bem,
Mas o que aconteceu? Quando Jesus chegou naquela condição e viu todo mundo querendo apedrejar a mulher adúltera, ele simplesmente abaixou, começou a escrever na terra e depois levantou e disse: tudo bem, então quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então ele admitiu que a mulher de fato poderia ser apedrejada, mas ele foi mais além. Ele pôde perceber que não somente aquela mulher era pecadora, mas todos aqueles que estavam já com a pedrinha na mão, cada um já havia cometido o seu pecado. Se não literalmente, fisicamente falando, mas literalmente no coração. Porque Jesus aprofundou em Mateus 5, 6 e 7, dizendo o seguinte, que olha, ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se alguém já odiou no seu coração, já cometeu homicídio, já matou. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se alguém já olhou com olhar impuro para alguém, já adulterou no seu coração. Então essa palavra de Jesus não era uma advertência, olha, cuidado para não adulterar, cuidado para não cometer homicídio. Não era uma advertência, era uma constatação de algo já feito, de algo já realizado. Não era uma palavra de Jesus, cuidado para você não adulterar nos seus pensamentos, cuidado para você não matar no seu coração. Não, já foi, a casa já caiu, todos vocês já se tornaram adúlteros e todos vocês já se tornaram homicidas. Já é uma constatação, já é uma realidade, não é apenas uma advertência, já é um fato. E se é um fato, então que você possa ter a devido entendimento que o Evangelho te livra disso, isso que fez diferença na vida do povo, porque o povo recebeu o Evangelho, porque o povo já se sentia condenado. Os religiosos não receberam o Evangelho porque eles achavam que não precisavam do Evangelho. Presta atenção nisso, que isso pode fazer muita diferença na sua vida. Por que o povo recebeu o Evangelho e os religiosos não? Porque o povo já havia entendido que já era homicida, que já era adúltero, que já era mal pagador, que já era pecador. Por isso, quando o Evangelho chegou, eles puderam receber a mensagem, conforme já foi dito aqui no dias atrás: que faremos, varões e irmãos? Porque já havia uma constatação dentro deles, eles já estavam perdidos, eles já eram homicidas, eles já eram adúlteros, se não na prática da cama, se não na prática do facão, mas na prática do coração. Por isso, quando receberam o Evangelho, já receberam com aquele entendimento: eu preciso disso, porque eu sou um adúltero, eu sou um homicida. Mas os religiosos não receberam porque eles se julgavam perfeitos, superiores. Porque eles já se julgavam numa condição em que não precisavam do Evangelho. Amém, queridos? Não podemos nós, muitas vezes, nos vermos desta forma? Não, eu estou aqui, eu sou evangélico, eu sou da igreja, eu sou batizado, eu estou com o meu casamento em ordem, eu já fui isso, já fui aquilo tal, mas hoje eu estou em ordem, e aí você se considera naquela condição de superioridade e não entende todo um processo de graça que agiu na sua vida. Todo um processo de perdão, todo um processo de restauração, e hoje mesmo na condição em que você está, você ainda é merecedor, não, você ainda é carente, como eu sou carente do quê? Da graça de Deus, do perdão de Deus, da renovação de Deus. Preciso disso. Então eu devo pedir: Senhor, será que a religião me fez como esses sacerdotes? Me fez como esses saduceus? Será que a religião endureceu meu coração a tal ponto de eu achar que não preciso mais da graça, do perdão, da restauração? Será que eu acho que meu casamento realmente é esse mar de rosas que eu acho que é? Será que eu sou o pai que acho que sou? Ou será que eu não preciso mesmo de uma renovação como essa igreja necessitava? Então a gente precisa orar isso. Esse é o 4º dia de oração, e eu queria dizer para vocês o seguinte, que a gente está caminhando. Ontem eu faço questão de deixar isso gravado, porque tem pessoas ouvindo as nossas ministrações na internet. Ontem, quando terminou o nosso tempo aqui, que foi muito especial ontem, fui para casa, tomei o café e depois eu fui descansar um pouco. Quando eu acordei com uma impressão muito forte no meu coração: chama a igreja para o 10º dia.
Eu estava ainda meio sonolenta, pensei assim, peraí, 10º dia, aí comecei a fazer as contas, começou quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então 10º dia, sábado que vem, né? Aí eu pensei, 10º dia, é o dia 10, 10º dia, aí logo me veio à mente, Jesus ficou 40 dias como a gente tem falado aqui nos dias anteriores, Jesus ficou 40 dias com os discípulos e com mais de 500 pessoas. Mas depois ele disse, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestidos de poder. Quantos dias eles oraram depois que Jesus ascendeu? 10 dias. Eles ficaram em oração depois que Jesus ascendeu, 10 dias. Né? E o 10º dia é Atos 10, quando o Espírito Santo desce sobre Cornélio, sobre a célula de Cornélio, ou seja, quando o Espírito Santo desce sobre os gentios. Nós somos os gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu, tá? Então o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes sobre os judeus, os 120 que estavam lá, mas em Atos 10, que é quando a gente vai estudar Atos 10 no sábado que vem, o Espírito Santo desceu sobre os gentios, inaugurando um tempo de expansão do evangelho sobre os gentios. E isso tudo foi muito rápido, né? Porque estava assim, acordei, tive a impressão, chamar a igreja para o dia 10, sábado, né? Então a grande maioria da igreja não trabalha dia de sábado, é o dia 10 de Cornélio, e são os 10 dias que nós estaremos em oração. Só que, amados, o que acontece? Tudo é um processo. Para a coisa acontecer no 10º dia, eu tenho que me arrepender no 4º. Me arrepender da religiosidade do 4º dia, que é hoje. Para o Espírito Santo ser derramado no 10º dia, eu preciso crer, eu preciso querer, eu preciso perseverar. Há determinados valores que vão sendo construídos ao longo dos dias ou ao longo dos anos da nossa vida, para que algumas coisas significativas possam acontecer depois. Então, não despreze as oportunidades que você tem, eu digo isso para vocês que estão aqui, e digo para aqueles que nos ouvem lá, não despreze as oportunidades que Deus vai dando a cada um de nós. Às vezes chega um dia em que a gente não entende muito bem porque que Deus está batendo naquela tecla, e a gente quer avançar, quer seguir outros patamares, mas Deus, não, fica aqui, fica aqui. De repente você está aqui e não deixa de pensar, por exemplo, na sogra. Você está pensando assim, poxa, eu preciso perdoar minha sogra, ou eu preciso pedir perdão para minha sogra. Você quer orar outra coisa? E o Espírito te traz aqui, a tua sogra, hoje é a tua sogra. Pensa nela, ora por ela, cava em cima disso. Por quê, amados? Porque há determinadas coisas que só acontecem amanhã se a gente entende o que Deus está falando hoje. O exemplo da sogra é só um exemplo, porque cada um aqui tem o seu nível de desafio, tem suas lutas, tem seus conflitos, tem determinadas situações que o Espírito, durante esses dias de busca, vai trazendo entendimento, e você pensa e chora e ora. Amém. Então seja profundo. Porque algo que temos falado aqui a cada dia é fugir da superficialidade, é entender que a gente precisa cavar profundamente até que nossos olhos se abram, até que o véu seja removido e até que a gente tenha uma experiência substancial, que a gente tenha uma experiência que possa marcar a nossa vida e a partir dali a nossa vida nunca mais será a mesma. Então, neste primeiro tempo de oração, nós temos que orar contra esta religiosidade que cega o nosso entendimento, que endurece o nosso coração e nos impede de ver Cristo, e nos impede de ver a comunidade, de ver o mover de Deus, de ver aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Ele quer fazer. Precisamos orar em cima disso. E então, essa religiosidade chegou e prendeu a Pedro, prendeu a João, mas não podia prendê-los efetivamente, porque todo o povo já estava contagiado por esse mover. Então eles tinham temor ao povo. Exatamente como Pilatos tinha temor às autoridades. Quem não tem temor a Cristo vai temer alguém. Então esse povo que era, vamos assim dizer, religioso, político, que tomava suas decisões para agradar o povo ou para não perder o povo,
Então, para não escandalizar o povo e perder o respeito do povo, então trataram Pedro e João meio assim, né? Com calma, com tranquilidade e tal, nesse momento. Depois não tem jeito, depois vai partir para a violência mesmo, de castigá-los e tal. Mas enfim, eles ainda temem o povo, porque não querem perder o povo. Eu queria te dizer o seguinte, que a religiosidade faz a gente temer o povo e deixa de ouvir a Deus. A religiosidade faz a gente temer as pessoas e a gente deixa de temer a Deus. A religiosidade faz a gente começar a ser politicamente correto, porque a gente coloca as pessoas, porque a gente coloca o homem em primeiro lugar. E a gente deve entender, queridos, que quando Deus fala com a gente, às vezes a gente vai de fato desagradar muita gente. A gente vai desagradar a esposa, vai desagradar os filhos, vai desagradar o rebanho, vai desagradar os homens, vai desagradar a sociedade, vai desagradar as pessoas. É isso. Mas uma coisa muito importante que eles vão dizer aqui é o seguinte, escuta, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. É isso que Pedro vai dizer, é isso que João vai dizer. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Às vezes Deus dá algumas direções e a gente fica pensando, puxa, mas se eu fizer isso, vou incomodar, vou fazer isso, aquilo, tal. Aprofunda isso, deixa Deus falar com você. E seja obediente àquilo que Deus vier a falar. O Rodrigo Inácio está lá em missões, né? Está lá na Jocu, em Campinas. Ele está indo para a Turquia para poder evangelizar. Você não acha que isso fez lágrimas serem derramadas da mãe, e principalmente da avó? A avó sofre, tadinha, uma bênção, irmã Neuza. Mas é aquele apego da avó com o neto. Totalmente compreensível, não tem nada que criticar, não. Mas o que é para ele dizer, não mãe, mas não mãe, ou não vó, não pai, mas eu tenho um chamado e eu preciso ir. E vai. E as outras coisas vão se ajustando, as emoções vão entrando no devido lugar, mas há um chamado, há uma vocação, há um choro, há uma despedida, há uma coisa que parte o coração. Mas não, mãe, eu tenho, e vó, e pai, seja quem for, eu tenho algo que se eu não fizer, não há sentido para a minha vida. Porque importa antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. A religiosidade vai querer agradar as pessoas e as circunstâncias. Mas o evangelho puro nos remete a um nível de obediência, lá na frente a gente vai entender. O que a gente tem que desbravar, tem que desbravar caminhos, as pessoas não vão querer, não vão gostar, vai haver choro, vai haver briga, vai haver confusão, mas se há uma palavra de Deus no imperativo no nosso coração, então aquilo tem que ser feito. Porque importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Eu voltei aqui, minha Bíblia voltou, eu estou procurando o lugar errado aqui. Olha só o que Pedro diz aqui em Atos 4,19. Mas Pedro e João, respondendo, lhes disseram, julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara esta cura milagrosa. E depois dessa ameaça e tal, o que eles fazem? Voltam de novo para o lugar da oração, e como temos falado todos os dias, voltaram para o lugar da oração e voltaram para o lugar da perseverança na oração da unanimidade. E ficaram lá e oraram e lançaram mão de uma palavra descrita lá em Salmo 2, quando já estava previsto que os povos, as nações, se levantariam contra o ungido. Então, como foi falado ontem,
os discípulos aqui estão percebendo, estão entendendo a profecia do Antigo Testamento e estão fazendo da profecia do Antigo Testamento a base da sua oração. É o que o apóstolo Valnice sempre nos ensinou, orando a palavra. Você pegar a palavra e orar a palavra. O que eles estão fazendo aqui, em todas as orações que eles fizeram aqui, estão recheadas do quê? De promessas do Antigo Testamento, de profecias do Antigo Testamento. Já pegaram Joel capítulo 2, já pegaram Salmo 2, já pegaram uma série de textos do Antigo Testamento e trouxeram para a realidade presente. Olha, estava profetizado isso há tantos anos, escrito lá em Joel, escrito lá em Salmo, em tantos outros textos, e está se cumprindo em nossos dias. Portanto, Senhor, se já está predito, então cuida das suas ameaças, cuida de quem se opõe, mas quanto a nós, dá-nos ousadia para pregar o Evangelho. E então oraram e tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ora, já não haviam sido cheios do Espírito Santo em Atos 2? Sim, em Atos 2 eles foram mergulhados, batizados no Espírito pela primeira vez. Mas o enchimento do Espírito tem que ser diário. Todos os dias, batismo no Espírito Santo é uma vez só, que você é mergulhado e você tem a evidência de que foi mergulhado no Espírito. Mas o enchimento do Espírito, outras experiências com o Espírito Santo, são diárias. A cada dia que a gente ora, a cada dia que a gente busca, a gente tem a oportunidade de ser cheio do Espírito, como Paulo nos ensina lá na carta aos Efésios. Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais e salmodiando ao Senhor com graça no vosso coração. Enchei-vos do Espírito. Então, depois que eles se reuniram de novo, sob ameaça, oraram, pedindo ousadia, pedindo intrepidez, e tremeu o lugar em que estavam reunidos, como sinal de que Deus estava aprovando aquela oração, e como sinal de que aquela oração já tinha o respaldo divino, por causa das Escrituras reveladas diante dos olhos deles. E então saíram dali com ousadia, pregando o Evangelho. Essa outra parte, de 32 a 37, vamos falar nos cultos.